Olá, eu sou o Padre Wagner, eu sou pároco na paróquia Nossa Senhora dos Humildes, em Paulistana, Piauí. Pertenço à Diocese de Picos. Nesta diocese eu contribuo com a formação dos nossos catequistas de crianças, adolescentes, jovens e na catequese de adulto com a Escola Diocesana de Formação. No estado do Piauí eu contribuo também na coordenação de articulação a nível regional desta educação da fé. Eu gostaria de agradecer à comunidade Ore pelo convite e, ao mesmo tempo, parabenizar ao Padre Neto, toda a equipe que certamente estão se movendo neste período para que possa chegar até você esse momento tão precioso e oportuno de meditação e de aprofundamento, de conhecimento maior da nossa fé. Fiquei muito contente e parabenizo do fundo do meu coração por este gesto tão bonito que a comunidade Ore está possibilitando, condicionando a cada um dos nossos cristãos católicos. Eu queria com você nesse momento refletir um pouco sobre o sacramento da unção dos enfermos. Um sacramento tão importante, sobretudo por este tempo que estamos vivendo de isolamento social, de distanciamento, para alguns de quarentena, e sobretudo porque o mundo respira esta linguagem universal do sofrimento. É claro que o sacramento da unção dos enfermos, ele não tem uma necessidade de atualizar, porque os seus efeitos é na vida do enfermo, como também da comunidade, da família, da própria igreja. Mas é muito oportuno refletir sobre este sacramento, porque o tempo que estamos vivendo nos ajuda a compreender que o sofrimento, por ser essa linguagem universal que todos sentimos e, de certo modo, conforme as nossas dores, conseguimos também expressar, é um convite para voltarmos a ver um pouco sobre as nossas fragilidades. É verdade que o sacramento da unção dos enfermos, ele nos impulsiona a refletirmos sobre a saúde física, uma vez quando está doente, o enfermo, quando vai passar por uma grave cirurgia, se pode ali também convidar o sacerdote para que administre este sacramento. Mas é claro que o nosso tempo hoje nos leva também a refletir sobre novas doenças, os novos modos de viver o sofrimento. Refiro-me agora à situação da depressão, das angústias, dos estresses e de modos diferentes de conviver com o sofrimento em nosso tempo. Aqui eu gostaria de falar por último. Por isso que eu convido a você agora a fazermos uma viagem em 5 paradas ou 5 etapas. A primeira, esta introdução, ao mesmo tempo compreendendo o nosso contexto atual de sofrimento, pelo tempo que estamos vivendo de pandemia, para depois compreendermos uma rápida linhagem histórica deste sacramento na vida da igreja, na vida da comunidade e na missão. Um terceiro momento seria para nós conversarmos sobre os efeitos deste sacramento, porque nesta prática do sacramento da unção dos enfermos, tem os efeitos, o porquê receber, quais os sinais, aquilo que pode o enfermo, a própria comunidade e também a família ser beneficiada deste sacramento. Por fim, poderíamos ainda elencar um problema pastoral, digamos assim. Talvez você já tenha até visto, ouvido alguém falar e dizer, está muito mal, chamar até o padre para dar a extrema unção. Então é importante conhecer um pouco sobre isso. E por fim, eu penso que seria a necessidade de nós conversarmos para concluir sobre uma rápida ou algumas linhas ou expressões ou pistas que podemos viver melhor uma espiritualidade cristã, digamos assim, do sofrimento. E aí poderíamos concluir falando de rápidas situações que poderemos ajudar melhor a enfrentar o nosso tempo e o sofrimento. Combinado? Podemos fazer essa viagem? Estão preparados? Que bom, vamos lá. O primeiro passo que nós podemos compreender é sobre o tempo que estamos passando. O sacramento da unção dos enfermos, como eu disse, não é para a morte. O sacramento da unção dos enfermos não é para ser administrado
como uma chave que abre a porta para a morte. O sacramento, aliás, todos os sacramentos são administrados para a vida, e sendo administrados para a vida, há esta necessidade, desde o primeiro momento, de ser administrado com sentido para a vida. Agora, o enfermo, a enfermidade, sobretudo o sofrimento, coloca uma situação limite na nossa vida. De tal forma que isso nós estamos vivendo nestes dias. Quantos de nós tínhamos várias possibilidades, liberdades de ir e voltar, e agora a enfermidade coloca para nós uma situação limite. A pandemia, um vírus invisível, coloca uma situação limite, porque o ser humano, enquanto homem e mulher livres, ainda por mais que queiramos, tem as suas situações limites, e uma delas é a enfermidade. Quantos, no leito do hospital, no leito de um quarto, ali cuidado pela família, não desejavam sair de casa, ir ou voltar, ao menos ao comércio, e não é permitido, porque a situação limite da enfermidade nos paralisa. E aqui é o que provoca muitas vezes o sentimento da revolta no enfermo. E muitos, até neste momento, aproveitam para dizer: chama o padre para dar a administração do sacramento aos enfermos, chama o padre para dar o sacramento da unção dos enfermos, a extrema-unção, como se chamam, para que ele possa pelo menos se acalmar. Está xingando muito. A fase da enfermidade tem também aquela da revolta, de não se compreender, não se entender. E aí muitos acharem que até mesmo a família ao redor está se unindo contra o enfermo. Talvez você agora possa até lembrar aquela expressão de sua mãe, de seu pai enfermo, doente, aquele vizinho ou alguém da sua família dizendo: vocês agora parece que é que eu morra. É aquele sentimento da revolta, de você achar que todos estão se unindo contra você, contra o enfermo. É claro que aqui, se nós fôssemos conversar sobre as etapas da enfermidade, teria também a da negociação, quando aquele enfermo se dá conta que tem que enfrentar a doença e agora se negocia. Ele está apto, ele está espontaneamente tomando os remédios, ele está agora chamando para ir para isso ou para aquele médico, ele agora quer ser curado. Então ele negocia quaisquer formas para que possa alcançá-la. E nesta linha espiritual tem a ver também as negociações. Talvez você conheça até aquelas pessoas que na doença, na enfermidade, mudou-se de religião. E mudando-se de religião, na busca desta negociação da saúde, foi ao pastor, foi ao rezador, colocava água em cima da TV para o pastor benzer, para o padre também, enfim, tem suas fases. Por isso que a enfermidade, ela coloca esta situação limite na nossa vida. A enfermidade coloca-se dentro de nós aquela consequência dos nossos atos, mas também nos leva a refletir sobre os nossos comportamentos e também sobre as nossas escolhas. Eu recebi muito, acredito que também você já tenha até escutado nesses dias, se esta pandemia não seria um castigo de Deus. Se esta pandemia não seria uma forma de Deus estar castigando a humanidade pelo seu distanciamento das coisas de Deus, distanciamento do bem. Olha, a enfermidade não é uma criação de Deus. A enfermidade é uma consequência do fechamento ao amor de Deus, que não foi amado. Ah, padre, eu não estou conseguindo entender o que o senhor está querendo me dizer. Toda enfermidade que é do nosso corpo é sempre um não ao amor. E por ser um não ao amor, o amor é abatido, o amor é anulado. Você conhece aquela pessoa que se separou no matrimônio e ele não conseguiu superar esta fase, ele enfinhou, como o povo diz, né, a cara na cachaça e agora vive completamente abandonado dos outros e de si mesmo. Aquela consequência de anulação de si. E esta anulação de si, agora ele vive uma consequência de mudança de comportamento e de escolhas. Só que a enfermidade, aqui vem a importância do sacramento da unção dos enfermos, porque a enfermidade, ela está muito relacionada, muito próxima, ligada, conectada, próxima e sintonizada ao pecado. Por quê? Porque o pecado e a enfermidade, eles estão em extrema relação. E esta enfermidade provoca no enfermo esta, como é que eu poderia dizer, esta análise, esta reflexão, e tem ali uma valia, digamos, redentora. Tantas pessoas, talvez você já até conheceu e ouviu falar,
que na enfermidade ela se converteu. Na enfermidade ela buscou um novo sentido para a vida, ela ressignificou. Talvez aqui eu me refira àquela pessoa que está com câncer e ela descobriu o ressignificado da vida. Sim, porque a enfermidade coloca-nos diante de uma situação limite da nossa vida, da nossa existência, e a pessoa ali encontra um ressignificado de tudo isso. Por isso que a enfermidade tem este valor redentor, a pessoa de se renovar interiormente. Daí a necessidade do sacramento da unção dos enfermos, para que também alivie o lavatório, até mesmo a igreja ao longo da sua história usou esse termo, não? O sacramento da unção dos enfermos como lavatório espiritual do fundo do ser humano. Nesses dias com a pandemia, nesses dias com o isolamento, nós já fomos em determinados locais, talvez você passando numa atividade essencial e viu ali lá de fora uma pia sendo lavada, disponível para se lavar as mãos. Da mesma forma, o sacramento da unção dos enfermos é como se fosse esse lavatório, onde você ali chega, o sacerdote administra o sacramento e ele lava interiormente a nossa vida, lava interiormente a nossa condição de pecador e a nossa enfermidade. Agora, o sacramento da unção dos enfermos, aqui seria o nosso segundo momento, ele foi instituído por nosso Senhor. Marcos capítulo 6 fala muito bem disso. Mas se nós pegarmos, por exemplo, todos os 4 evangelhos, nós vamos ver uma profunda sintonia de Jesus com o enfermo. Nós vamos ver que Jesus e a enfermidade foi muito bem vivido no ministério de Jesus. Nós temos um teólogo chamado José Maria Castilho, que ele dizia que Jesus, com a enfermidade, nesta relação com a enfermidade, entrava pelos olhos de Jesus o que se podia tocar pelas mãos. Talvez aqui fosse uma das espiritualidades mais profundas do nosso tempo. Como nós não podemos tocar, como nós não podemos estar próximos das pessoas pela situação que estamos vivendo de isolamento, talvez seria entrar pelos nossos olhos e cuidar dessas pessoas que tanto necessitam de uma atenção. Refiro-me também a tantas pessoas que vivem nas suas profundas depressões, desencantos e desilusões da vida. Se nós pegarmos na Bíblia, nós temos 82 passagens, relatos, referências de Jesus com os enfermos. Muito, não? Para dizer que os enfermos foram sempre um grupo de pessoas privilegiadas de Jesus. Grupos de pessoas que Jesus estava atentamente, todos os dias, horários e momentos, olhando, curando, deixando ser tocado, como aquela mulher do Evangelho que sofria 12 anos de hemorragia. Deixava-se tocado, porque o seu olhar entrava na vida e na enfermidade das pessoas. Agora, em Mateus aparecem 26 vezes de relatos de Jesus com os enfermos. Em Marcos tem outras 23, em Lucas tem mais outras 29 passagens, e João, 4 passagens que falam sobre a enfermidade. Tudo isso que Jesus viveu, ele ajudou também os discípulos a continuar. Então os apóstolos, como este sucessor, faziam a sua unção com os olhos. E esta unção com os olhos servia para curar as enfermidades das pessoas e também para curar os males morais. Aquela pessoa que estava enferma na concepção daquele tempo, era-se curada não só apenas da enfermidade, porque o óleo também possibilitava esta cura, como a de hoje também, embora não se isente, não se elimine a necessidade do remédio, da cura, de ir ao médico, mas também este sacramento da unção dos enfermos, ou do óleo, digamos melhor, restituía a ordem aos males morais, porque naquele tempo, repito, a enfermidade estava muito relacionada com o pecado. Então, com os apóstolos e os primeiros anos da igreja, o óleo, além de ajudar a reconciliação do pecado e da doença e da enfermidade, também restituía este enfermo à comunidade, porque o pecado estava relacionado também com a enfermidade. E o pecado agora ajudava a curar a enfermidade, mas também aos males morais daquele enfermo. E ele poderia então agora viver em comunidade, ser acolhido novamente. Eu tenho refletido muito, sabia, meu povo, nesses dias, como naquela época os enfermos sofriam. Talvez você tenha tido alguém da família, um parente, um vizinho, um conhecido, que contraiu-se com este vírus, da pandemia do coronavírus.
teve que ficar completamente isolados, até mesmo a própria família, e talvez não tão perto dele, como também as demais pessoas do trabalho, da sociedade, até se distanciar dos demais membros da família. A enfermidade na época de Jesus era desta forma. Aqueles que tinham hanseníase, uma ferida, uma coisa, eram completamente isolados da sociedade. Até que se viesse, fosse à feira, fosse ao mercado, fosse ao centro da cidade, deveria estar gritando, impuro, sou impuro, impuro, e todo mundo ficava distante. Veja a sintonia da enfermidade daquele tempo de Jesus com a nossa realidade de hoje. Com um detalhe, nosso Senhor cuidava dessas pessoas, como eu dizia, que entravam pelos olhos, mais do que se podia tocar pelas mãos. Por isso é que eu gostaria de chamar a atenção no final da nossa conversa sobre a cultura do olhar, este momento de estar mais próximo das pessoas. Esta missão da igreja, por isso que eu convido a você, permaneça comigo. Esta missão da igreja, Jesus, os apóstolos, foi passando e foi levando uma linha sucessória, digamos, dos sucessores dos apóstolos, a missão dos padres e do bispo. Por isso que só pode administrar esse sacramento da unção dos enfermos o padre, o bispo, especialmente eles, porque tem um ministério sacerdotal. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 1516 especialmente, coloca-nos os administradores deste sacramento da unção dos enfermos. Agora talvez aqui viria a grande pergunta, padre, esta pessoa que está contaminada com o coronavírus, pegou o coronavírus, como nós chamamos, ele pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Veja bem, o Catecismo também da Igreja Católica, o número 1514, ele coloca assim os motivos, ou quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos. Ele coloca aqueles que são os destinatários. E os primeiros que podem e devem receber são aqueles que estão em perigo grave de morte. Então essas pessoas devem ser, pela família, convidar um padre para que possa ir aterar. É interessante que aqui tem a celebração do sacramento da unção dos enfermos. Interessante seria, coloca o catecismo também, que o sacramento da penitência fosse precedido, viesse antes do sacramento da unção dos enfermos. Mas se ele está inconsciente, padre, não consegue mais dar conta do mundo, está esperando só as horas, como o povo diz. Então, seja administrado o sacramento da unção dos enfermos. Por quê? Como eu disse, o sacramento da unção dos enfermos está intimamente relacionado com a enfermidade e com o perdão, a reconciliação. É claro que também a pessoa que está, digamos, na enfermidade, por motivo de enfermidade, de doença grave, uma pessoa que vai receber ou vai fazer uma cirurgia de alto risco, ela também pode receber o sacramento da unção dos enfermos, como também aquele velhinho, aquela velhinha que já no seu declínio da vida, da autenticidade, já vive ali no seu silêncio, também pode receber o sacramento da unção dos enfermos. É claro que o sacramento dos enfermos não pode ser administrado quando você sente uma dor de cabeça, quando você está com dor de garganta. Se trata de uma necessidade mais grave. Agora, é importante frisar bem isso no sacramento da unção dos enfermos, que pode também você receber com uma certa frequência. Agora eu lhes explico o que é com essa certa frequência. Digamos que uma pessoa esteja com câncer e ali ela vai entrar num tratamento profundo de quimioterapia, de radioterapia, ou de repente uma outra doença mais grave surge, então ela vai ter que fazer uma cirurgia, digamos, ela receba o sacramento da unção dos enfermos. Esta senhora, pela graça divina, capacidade dos médicos, do seu tratamento, recupera a sua saúde. Fica boa. Agora, de repente, ela, ainda com as consequências desta enfermidade, cai, de repente quebra-se um braço, e de repente retém uma outra doença e precisa novamente de uma outra cirurgia. Ela pode receber? Claro que pode. Ou se você está passando por uma doença, recebe o sacramento da unção dos enfermos, fica boa, depois pode naturalmente receber quando houver uma necessidade. Então o sacramento da unção dos enfermos, ele pode ser repetido conforme a gravidade da enfermidade. Ah, padre, se ele está com a mesma doença, o padre passou, deu a unção dos enfermos, com 15, 20 dias depois ele pode receber novamente? Se agravou, se percebe que está chegando este momento de receber novamente, é necessário e importante, que bom que receba.
Agora, como eu disse, que seja sugerido pela precedência do sacramento da confissão, claro, quando ele está em uso consciente da razão, digamos. Por quê? É importante nós compreendermos, meu povo, a importância do sacramento da unção dos enfermos para eles, para aqueles que estão na enfermidade. Primeiro, porque o sacramento da unção dos enfermos, este sinal deste sacramento é sempre um sinal do amor de Deus. Essa é a primeira coisa. É um Deus que desce, que vem ao encontro do enfermo, como aquele momento que Jesus vai até a casa de Pedro e ali cura a sua sogra. Quer dizer, é um amor de Deus que vem ao encontro do enfermo. No segundo momento deste sacramento, é também um sinal da fé do homem. Por isso que é muito importante, até mesmo na recepção, ou antes disso, no convite do padre para ir até a sua casa, a casa da sua família, que este fiel enfermo tenha havido assim uma intenção em vida do seu amor a Deus, de que tenha uma intenção visível, talvez, desta claridade de sua fé como filho de Deus. Por isso que não pode se administrar o sacramento da unção dos enfermos a quem não é batizado. Aliás, nenhum outro sacramento. Todos os sacramentos nós só podemos recebê-los depois do sacramento do batismo. Agora, aquela pessoa que foi batizada nunca viveu como bom cristão, digamos, você me entende com aqueles exemplos de um bom cristão, aquele exemplo de um bom homem ou mulher comprometido com a fé, que na sua enfermidade manifestou esse desejo de chamar o padre, de conversar, de se arrepender, talvez de confessar seus pecados, que faça isso quanto antes. Não deixe chamar o padre, o bispo, o que quer que seja, nesse sentido, que tenha a função de administrar o sacramento, depois que morre. Dê esta possibilidade à sua família, alguém de sua casa, alguém que você conhece que esteja assim, antes que ele morra. Porque o sacramento da unção dos enfermos é também uma resposta da fé do homem ao amor de Deus. E por fim, é também o sacramento da unção dos enfermos este sinal de quê? Do compromisso da comunidade. Este compromisso da comunidade é quando manifesta as boas disposições. Por isso que é importante na igreja, tem tantas senhoras, senhores que assim da comunidade que liga, manda mensagem, ou recorda o padre, ou pede que o padre vá lá visitar aquela pessoa, aquele alguém da família. Por quê? Porque ali a comunidade manifesta esta boa disposição, quer com orações, mas também com atenções fraternas ao enfermo e à família. Por isso que a importância da comunidade, tanto do amor de Deus, o sacramento, da fé do homem, como também deste compromisso da comunidade. Porque estes efeitos do sacramento da unção dos enfermos na vida do enfermo é uma graça reconfortante de paz, de coragem, diz o Catecismo da Igreja Católica. Então é um momento assim de reconfortar o enfermo, mas também a própria família, que está abalada. Mas é, de certo modo, diz o Catecismo da Igreja, ele usa o verbo unir, esta união com a paixão de Cristo. É claro que o enfermo não está completando o sacramento, o sofrimento de Cristo da cruz. É como se fosse o sacramento, o sofrimento de Jesus na cruz, insuficiente. E agora terminasse em nós, porque foi... Não é isso. É porque o nosso sofrimento está agora completando aquele sofrimento que Jesus passou. Todo o que eu passei na vida ainda não chegava, não igualava aquele sofrimento de Jesus na cruz. Agora está completando em mim aquilo que Jesus passou também lá na cruz. Esta união, esta graça reconfortante, esta união, esta minha consagração do meu sofrimento ao nosso Senhor, é um efeito muito positivo. Mas não só isso, é também uma graça eclesial. Como é uma graça eclesial? A igreja, por meio do padre, por meio da comunidade que chama o padre, para que vá lá, a igreja agora intercede pelo enfermo, e este enfermo contribui para a santificação da igreja. Bonito isso, não? Toda vez que você chama um sacerdote para que vá até a casa de um enfermo, até um hospital, está lhe dando a possibilidade da igreja interceder por este enfermo e o enfermo contribuir para a santificação da igreja. Porque a igreja também vê, dentro da fragilidade humana, da sua vulnerabilidade, o sentimento de estar sempre
como o pó da terra, sempre como a fragilidade de reconhecer o pecador. Mas é claro que o sacramento da unção dos enfermos, aqui é aquele quarto momento que eu chamava a atenção do problema pastoral, porque muitas pessoas colocam assim o sacramento da unção dos enfermos como aquela extrema unção, como aquela que está na extrema da vida que vai chegar agora à morte. Não. O sacramento da unção dos enfermos, por aí um termo reconquistado pelo Concílio do Vaticano II, não é de forma alguma para ser a extremidade da vida, para aquele agora como se fosse, dizia antes, não, a chave para abrir a porta para a morte. Pelo contrário, o sacramento da unção dos enfermos deve ser essa chave de abrir a porta para a vida. E, não sendo possível, que seja a entrada da vida eterna, mas com muita delicadeza e com o seu coração voltado para Deus. Esta é a finalidade do sacramento da unção dos enfermos, não como uma extrema unção, como se estivesse assim relacionado ao pavor da morte, o sacramento da unção dos enfermos. Pelo contrário, é a unção para o início de uma vida, quer de uma vida eterna, reconciliada com Deus, mas também quer uma vida saudável, reconciliada com Deus e com os irmãos, restituindo a saúde física do corpo. Então é importante compreendermos tudo isso. Agora, padre, qual seria o último momento? Gostaria de chamar você agora para uma espiritualidade sobre este tema. Porque como nós vimos o sacramento da unção dos enfermos, o contexto, vimos também a missão confiada à igreja, vimos também os efeitos deste sacramento na vida do enfermo, da comunidade e dos familiares, o problema pastoral, digamos assim, de não ser chamado o padre nos momentos como se estivesse relacionado com o pavor da morte, mas como o sentido real da vida, uma espiritualidade sobre esse momento. Eu queria chamar vocês para alguns sinais claros sobre isso. Primeiro, que eu penso que nós deveríamos humanizar o discurso cristão sobre a enfermidade. Você já foi visitar uma pessoa e quando lá chegou você disse: é assim mesmo, até Deus sofreu na cruz, até Deus enfrentou, é assim mesmo. E quando aquelas comadres ou compadres dizem: é assim mesmo, é a vontade de Deus. Eu sempre digo que Deus não quer que o homem e a mulher sofram. Como nós vimos, o sofrimento não é uma criação de Deus. O sofrimento é uma consequência do pecado, é uma consequência do comportamento e das escolhas do homem. Agora, humanizar o discurso cristão, sentir de perto que o homem e a mulher sofrem, não só no corpo, mas também na alma, seria aqui o mais importante compreender para concluir nossa conversa. Por quê? Porque hoje o idoso, a idosa, o enfermo ou a enferma são aquelas pessoas muitas vezes vistos como lugares de passagens. O filho vai trabalhar, passa na casa do pai ou da mãe que está enfermo. Volta do trabalho, passa novamente. Então, a casa do enfermo se tornou a casa de passagem. Mas não só isso. Quando se trata também de doenças psicológicas do corpo, como me referi, mas também da alma, dessas novas situações do nosso tempo, da depressão, dos estresses da vida, é uma outra configuração que precisaríamos humanizar cada vez mais aí no discurso cristão do nosso tempo. Precisamos agora voltar cada vez mais pelo tempo que estamos passando para a cultura do olhar. Eu chamava a atenção sua, não? Antes, retomando o pensamento de que Jesus entrava pelos olhos o que se podia tocar pelas mãos. Este tempo que nós estamos passando, eu penso que a cultura do olhar era muito importante. Como olhar para o enfermo, para a enferma, com paciência. Porque cuidar dos enfermos, dos nossos idosos, exige muito da nossa paciência. Pedir a Deus que nos dê essa sensibilidade do olhar, essa sensibilidade do toque pelo olhar. Aquela mulher hemorrágica que há 12 anos tinha, ela só bastou tocar em Jesus, Jesus sentiu. E voltou e perguntou: quem me tocou? A necessidade do tocar e do olhar, sobretudo. Como não podemos tocar pelo tempo de isolamento que estamos passando, que temos essa capacidade de olhar as pessoas, aquelas que estão sofrendo. Mas compreender que a enfermidade não é uma vontade de Deus. É cada vez mais uma consequência dos nossos comportamentos e das nossas escolhas.
Não imaginemos que o coronavírus seja apenas uma questão de saúde pública. É uma necessidade de saúde econômica e política também. Por isso que todas as enfermidades têm também suas consequências de escolhas que nós fazemos. Daí nós compreendemos que Jesus na cruz, por isso que eu escolhi que tivesse aqui a nosso fundo a imagem de Cristo, Jesus crucificado, como sentido do corpo na cruz. Talvez você tenha até dito nesses últimos tempos, é a cruz que eu carrego. Não, não é a cruz que nós carregamos, é o nosso corpo que está sobre a cruz. E o nosso corpo que está sobre a cruz dá um novo significado. Então, se você está passando pela cruz da enfermidade, se você está passando por esse momento de desilusão, coloque a sua cruz, não nos seus ombros, mas seu corpo na cruz, para que entenda e dê à cruz, aquilo que você carrega, um novo significado, um novo sentido. Antes de Jesus, a cruz era sinal de morte. O corpo de Jesus pendurado na cruz se tornou agora um sinal de vida, um sinal de reconciliação, um sinal de vitória. Não deixe a sua cruz de enfermidade e doença ser este sinal de morte, mas esse sinal de vida. Por fim, queria só falar da necessidade de nós não fugirmos dos nossos enfermos e, sobretudo, de perceber a presença do doente e ter uma fuga da comunidade. Os que estão com depressão, os que estão passando por momentos difíceis, além de ter essa possibilidade de fuga de si mesmo, pode haver também a fuga da comunidade, quando as pessoas de forma alguma se aproximam ou se tornam próximas. Então pode haver um novo contexto e situação que estamos passando, a presença do enfermo e esta fuga da comunidade. Peçamos ao nosso Senhor esta cultura da presença, essa cultura do olhar, que possa enxergar nossos doentes e enfermos não como aqueles que nos colocam medo ou sejam cruzes em nossa vida, mas que entendamos que o nosso sentido da vida é muito mais quando ganhamos aquelas pessoas que necessitam do amor, para que o nosso amor tenha mais sentido. Muito obrigado se você me acompanhou até agora. Espero que você tenha entendido um pouco sobre o sacramento da unção dos enfermos. É um sacramento muito especial na vida da igreja. Queria só recapitular rapidamente o que você escutou. Falamos do sofrimento como uma linguagem universal, falamos também desta linhagem histórica, passando de Jesus nos evangelhos até a missão da igreja, colocando o padre e o bispo como administradores desse sacramento. No terceiro momento, falamos dos efeitos deste sacramento na vida do enfermo, da família, da comunidade, colocando estes efeitos como um amor de Deus, como a fé do enfermo que está em Deus, como também este abraço fraterno da comunidade ao enfermo e à família, de tentarmos entender que o sacramento da unção dos enfermos não é a chave que abre para a morte, como se tivesse o sacramento, a chama do padre, que chegasse até para ser administrado como aquele que vai levando o último respiro da vida para até chegar à morte. Não é isso, por isso que não é uma extrema unção, é uma unção dos enfermos. E por fim, convidando a você a fazermos essa passagem da espiritualidade cristã do nosso tempo, colocando-nos diante de Deus com um olhar, aquele olhar que entra pelos olhos, aquilo que se podia tocar pelas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu gostei muito desse tema e tem me ajudado muito também nesses dias a entender um pouco o que nós estamos passando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa ser protegido de todos os males e, como nós rezamos na oração da unção dos enfermos, que o Senhor perdoe os seus pecados e alivie todos os seus sofrimentos. Esta é a finalidade do sacramento da unção dos enfermos, perdoar os pecados e aliviar os seus sofrimentos. Não sei onde está o seu sofrimento, mas que o Senhor te cure, te liberte e elimine tudo aquilo que te provoque dor e desilusão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Esperamos nos encontrar mais vezes.